Bom, boa noite. Meu nome é Érica, sou da primeira turma. Quando a gente chegou aqui, por que eu decidi por GPP? Eu fazia cursinho no Objetivo, lá em Santo Amaro, e a gente recebeu uma cartilha amarela, não sei se o Fernando chegou a conhecer essa cartilha, que a própria USP fez e entregou nos cursinhos, e tinha os 10 cursos, e falava sobre a unidade, sobre o método de trabalho que eles estavam desenvolvendo, que era uma interdisciplinaridade, e tinha uma descrição do curso. Eu estava prestando, era meu segundo ano de cursinho, o meu objetivo era fazer administração de empresas na FEA, e eu também ia prestar administração pública na Unesp. Eram as minhas duas opções na época, e eu recebia essa cartilha amarela, que eu tenho até hoje. E aí eu falei assim, como eu já ia prestar administração pública na Unesp, eu optei por prestar GPP aqui na USP, porque na descrição era muito parecido, era um curso de administração pública, ao meu ver, então ia muito de encontro com o que eu queria, de administração, e associava um pouco tinha uma questão mais social, mais de desenvolvimento de cidadão, tipo sociologia, história, que é um dos temas que eu gosto muito. Aí eu optei por prestar, passei, vim aqui fazer a inscrição. A gente chegou aqui um dia, foi muito engraçado, porque estava cheio de lama. Eles ainda não tinham, não estava... É sério, assim, só passou isso quem é da primeira turma. Chegou aqui e eles não tinham colocado as pedras, tinha chovido um dia anterior. Então, foi muito engraçado. Meu pai veio comigo, cheguei aqui, estava cheio de lama a faculdade, não estava totalmente construída ainda. E a gente participou da construção, literalmente, da faculdade, dos prédios, do pavimento. A gente se sujava inteiro de lama aqui, era muito... assim, gente, vim para a USP, cheio de lama, era muito engraçado. E aí, os primeiros anos, no início era muito confuso para quem era da primeira turma, porque a gente não sabia exatamente o que era um ciclo básico, porque era algo totalmente novo, A gente chegou aqui, a gente foi para aula de ciência da natureza, tipo GPP com ciência da natureza. A gente ficou assim, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, a primeira turma da manhã foi que teve a maior evasão do curso. A gente começou com 60 e logo no primeiro semestre a sala tinha 30 pessoas. Então, assim, foi um choque no meu caso, assim vim para a USP e aqui foi bem complicado. Eu pensei várias vezes em desistir. Mas eu falei assim, eu tô na USP, acho que vale a pena, vai ser bom, eu vou continuar. A Evelyn, que era, eu acho que, para quem me conhece, sabe que eu sou, amo a Evelyn, né? Ela é minha referência aqui na USP. Ela era subsecretária da Casa Civil, quando ela entrou aqui, ela passava bastante da experiência dela para a gente profissional, e ela desenvolveu um programa de estágio para a gente, porque acho que a gente estava tão perdido, assim, que ela, deixa eu ajudar esses meninos aqui. E aí ela pegou assim, 30 vagas no setor público e ela começou a desenvolver as ouvidorias no estado de São Paulo. Então, que você vê, boa parte do pessoal que está na primeira turma fez estágio nas ouvidorias. O Aloísio, eu, e o Leroy também, assim, deve ter falado com ele, o Renato. Todo mundo praticamente fez estágio em ouvidoria, porque foi uma ação da Evelyn em desenvolver essa política pública, ou de implantar, ou de desenvolver em todas as secretarias uma ouvidoria. E eu fui para a ouvidoria da Casa Civil, que era onde ela ficava. E aí eu ficava no Palácio dos Bandeirantes, lá no Morumbi. Eu fiquei lá 1 ano e eu atendia temas de todas as secretarias, porque era uma secretaria, era mais política, a gente ficava lá junto com o governador, tinha muitas visitas de prefeitos, assessores, também tinha muitas manifestações lá no Palácio dos Bandeirantes. Cansei de ter que subir a Avenida Morumbi a pé, porque eu não conseguia entrar, porque estava lá tudo parado, e os ônibus não passavam. Então, assim, eu tive logo no início, uma vivência muito mais política dentro da secretaria, porque estava diretamente relacionado ali tinha várias secretarias dentro do Palácio dos Bandeirantes. Tinha a Secretaria da Casa Civil, da Casa Militar, e outras frentes que davam apoio às prefeituras do estado de São Paulo. Então, assim, e a parte da ouvidoria também, ela atendia todas as áreas. Então, tem problema na saúde, a gente precisava interagir com a Secretaria da Saúde.
tem um problema na Secretaria da Educação, precisa interagir com a Secretaria da Educação. Então, a gente conseguiu criar canais dentro da Casa Civil, junto com outras secretarias, para poder orientar o cidadão quando ele ligava ou enviava um e-mail, mas garantir que aquela solicitação ela vai ser atendida pela área responsável. Lá a gente conseguiu, nesse período, eu tive os primeiros contatos de criar indicadores, conhecer como é que é feito a estruturação de relatórios, enviar essas informações para o secretário e até para o governador. Então, a gente fazia isso com regularidade, mensal, trimestral e fechamento semestral e anual. Então, essa primeira experiência foi muito interessante, porque e era paralelo, a gente fazia o estágio, fazia os cursos, e as coisas iam se encaixando aos poucos. No meu caso, foi fundamental ter feito um estágio logo no primeiro ano. A gente entrou aqui em março, em setembro eu já estava fazendo estágio no Palácio dos Bandeirantes. Então, no meu caso, foi muito importante. Depois de um ano, eu optei por sair do estágio e fazer um curso, um trabalho aqui de extensão universitária em grupo, com o pessoal super PT da equipe, né? Lá, Márcio, Alex, Amanda. E a gente foi estudar sobre os movimentos sociais de saúde aqui na Zona Leste. E aí, qual foi a participação deles aqui na década de 80. E a gente fez todo um trabalho durante 6 meses de estudar qual foi a participação e a contribuição dos movimentos sociais de saúde nas políticas públicas de saúde da década de 90, e aí, posteriormente, as reivindicações e a contribuição com a implantação das OS de saúde no estado de São Paulo, que começou aqui também na Zona Leste, que foi o tema do meu TCC, que eu fiz o TCC, e posteriormente eu fiz um artigo acadêmico junto com a Flávia, que a gente conseguiu apresentar no CONSAD, lá com a Evelyn, e depois a gente conseguiu publicar esse artigo também na Faculdade de Saúde Pública. Eu fiquei 6 meses fazendo extensão universitária, depois acabou, aí eu voltei a fazer estágio, fiz estágio no CRAS, lá da Vila Mariana. Também foi uma ação que foi feita na prefeitura para poder dar apoio para todos os cidadãos que recebiam algum benefício do governo, seja municipal, estadual ou federal. Então, a gente cuidava, na época, em torno de uns 5 benefícios. Só que o mais famoso da época era o Bolsa Família. E também tinha um aqui, na época, que era a Marta, era prefeita, e tinha renda mínima. Renda mínima, tinha o Bolsa Família, e aí a nossa função era dar apoio. Então, eu ficava realmente lá na Vila Mariana, só que a gente não ficava só atendendo cidadãos, assim. A gente visitava a favela, cortiço, dava todo o apoio, os acompanhamentos, porque o Bolsa Família era muito rigoroso com algumas regras que eles tinham. Então, a gente precisava visitar, garantir que aquela criança estava indo na escola, estava recebendo as vacinas. Então, a gente precisava acompanhar aquelas famílias. E também quem não tinha os benefícios, a gente fazia levantamento e enviava para a SMAGES, que é a secretaria, para enviar para o governo federal. Porque, efetivamente, quem fazia todas as ações era o governo federal. Mas a gente era uma ponte no município para tratar a questão do Bolsa Família. Eu fiquei lá 1 ano também. Aí eu saí e fui para a Secretaria Estadual da Assistência Social, que deve ter mudado, né? Porque aquela secretaria ela muda bastante o nome. Aí fiquei lá 6 meses e acabou o curso. No balanço dos 4 anos, a minha expectativa sempre foi trabalhar no setor privado. Aqui eu cheguei a ter a possibilidade de atuar no setor público, mas não era exatamente o que eu esperava como carreira. Então, quando eu concluí o meu estágio e também a graduação, eu optei por ir para o setor privado, que era o que eu queria. E quando eu terminei, eu fui para trabalhar no setor privado totalmente. Eu mudei, eu saí do setor público e fui trabalhar com TI. Aí eu vou contar para vocês depois, no próximo bloco. Bom, então deixa eu contar um pouco a minha história. Eu sou o Thiago. GPP não é minha primeira graduação. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo. E depois vim fazer o curso de
Políticas Públicas. Curso que também eu não fiz em 4 anos, fiz em 8 anos. Então, a minha história para contar é um pouco maior do que a história da Érica. Primeiro, por que eu escolhi GPP? Essa história tem que começar lá na arquitetura. A arquitetura tem 2 grandes vertentes. A primeira, que todo mundo pensa quando você fala que você é arquiteto, que é aquele cara que vai projetar casa, vai projetar interior, né? É uma coisa. Mas eu escolhi trabalhar num outro campo, que é o campo de planejamento urbano. Então, quando eu estava mais ou menos no meio da faculdade de arquitetura, eu comecei a estagiar na prefeitura de Santo André, logo depois da morte de Celso Daniel. Era um período de transição na prefeitura, mas era uma prefeitura muito bem estruturada. E lá tive contato com várias coisas, vários problemas de políticas públicas que não estavam dentro do que a gente estudava no curso de arquitetura. Apesar de a gente estudar a formação de cidade, estudar bastante parte de infraestrutura, a parte de política pública ou de gestão da política pública era algo que a gente via muito en passant dentro do curso de arquitetura. Então, quando eu estava já no final, eu saí da prefeitura de Santo André, fui trabalhar na SP Trans no meu último ano de arquitetura. Foi lá que eu descobri a área que eu queria trabalhar de fato. Eu queria trabalhar com gestão de cidades e eu queria trabalhar principalmente com enfoque em transporte. E durante o meu TCC de arquitetura, eu ouvi várias coisas. Uma delas era que arquiteto não fazia política. E isso me motivou muito a estudar mais sobre o tema e falar, não, bom, eu quero trabalhar com gestão de cidade. E gestão de cidade, eu preciso ter esse outro background, que não é só o de infraestrutura que eu tinha da faculdade de arquitetura. Então, comecei a pesquisar sobre os cursos, o que era que tinha. Na época, aqui GPP já estava na 3ª turma, quando eu prestei o vestibular tinham entrado 2 turmas. E me parecia assim, que o campo ainda não era um campo grande. Aqui em São Paulo, que era onde eu queria ficar, tinha acabado de abrir o curso aqui e tinha a pós na GV. E na época eu não tinha condição de pagar a pós na GV. Falei, vou tentar outra graduação. E vim fazer outra graduação. Fazer a 2ª graduação é sempre um desafio. E por isso que aí eu tive esse alongamento do tempo de graduação. E quando eu entrei aqui, não estava trabalhando, já tinha acabado meu estágio na SP Trans, não tinha muito... setor público, se acaba o estágio, não tem perspectiva de contratação, a não ser que você seja contratado não como um efetivo, seja contratado por indicação. Na época não rolou, estava também em transição de gestão. Eu peguei o final da gestão do Serra, começo da gestão do Kassab, mudou tudo, mudou o pessoal com quem eu trabalhava, e eu acabei saindo. Entrei aqui, então, com uma perspectiva de, bom, que eu vou aprender outras coisas, vou aprender mais sobre a gestão pública. Logo no 3º mês aqui de gestão de políticas públicas, eu consegui um emprego em uma consultoria de transporte, uma consultoria grande. Na época era uma consultoria brasileira, hoje já é até uma multinacional, foi vendida. Trabalhei lá ao longo dos 8 anos que eu fiz GPP. Então, a minha trajetória também aqui dentro se confunde um pouco com a trajetória da consultoria. Não sei se alguém aqui já conversou com vocês sobre consultoria. A consultoria tem um ritmo muito maluco, então isso dificulta muito a graduação. Vocês deve ter gente aqui que trabalha com consultoria, deve saber como que é isso. Então esse é um dos motivos que me fizeram levar 8 anos, além da minha preguiça natural para fazer algumas matérias. A gente entra aqui e não encontra só matérias que a gente gosta. E essa eu acho que é um outro problema que até entre os tópicos que precisava falar, acho que é bom falar. A gente precisa fazer todas as matérias, independente se a gente gosta ou não. Eu cometi o erro de deixar muitas matérias que eu não gostava para o final. E esse final foi se alongando. Isso é algo que se eu posso dar um conselho para vocês, não façam isso, porque isso não é uma boa estratégia para acabar o curso. Também não tinha muita pressa por causa que eu já estava trabalhando. Então, muita gente tem a pressa de se formar por ser a primeira graduação e querer entrar no mercado de trabalho. Essa era uma pressa que eu não tinha. Aqui dentro, várias matérias despertaram o meu interesse. Várias matérias eu acho que são muito interessantes e eu levei
para o que eu atuo hoje. Acho que a base que se tem aqui sobre direito, sobre administração, sobre economia, coloca a gente para discutir uma série de outros temas que muita gente não tem capacidade de discutir. Então, é um grande diferencial entre as pessoas que se formam aqui e pessoas que se formam em outros lugares. A outra coisa que eu acho que é muito interessante no nosso curso é o fato dele ser um curso que forma, a princípio, não especialistas, mas generalistas. Então, a gente consegue ir e discutir sobre uma série de temas. Coisas que, às vezes, as pessoas que estão focadas em um setor de uma política pública não conseguem ver. Então, elas dificilmente conseguem ver o todo ou todas as problemáticas que envolvem uma política pública. E a gente, por ter uma formação mais generalista, a gente consegue fazer discussões muito mais interessantes. Bom, então, os meus primeiros anos aqui foram fazendo as matérias com quem eu tinha mais afinidade. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos em que eu tinha a minha grade quase completa. E aí, eu resolvi entrar numa pós-graduação e tranquei 1 ano a faculdade. Falei, porque eu quero fazer gestão de cidades. Tinha aparecido a oportunidade de fazer uma pós em direito urbanístico. Não, vou estudar direito urbanístico, mas não rolou. Fiquei um tempo lá, voltei para cá para concluir. Coelho me deu a maior força para concluir o curso, mas ainda aí foram mais 5 árduos anos de estudo. Ao longo desse tempo, realizei uma série de atividades aqui dentro. Uma das coisas mais legais, e que também é um outro conselho que eu posso dar, aproveitem as atividades extra-acadêmicas. Em 2009, eu tive a oportunidade de ser um dos organizadores do ENEAP, aqui em São Paulo. Foi um ENEAP que a gente acha que foi um ENEAP bem legal, bem bacana. Renderam vários frutos, desde contatos profissionais até o meu casamento. Então, acho que tem uma série de coisas que são super legais e que acontecem porque a gente está envolvido nessa atividade acadêmica. Sou casado com uma pessoa que estudou até com a Érica. Na mesma turma dela, o pessoal da primeira turma. E acho que, assim, falando um pouco mais como um casal que se formou em GPP, a gente conversa muito sobre o que faz a gente diferente, o que possibilita a gente estar no mercado de trabalho atuando de formas que às vezes outras pessoas não estão. E aí, nesse sentido, a Marta fala muito para mim também desse fato de a gente consegue ter uma visão para além do... A gente não tem uma visão de economista, a gente não tem uma visão de cientista político, a gente consegue ter uma visão que é um pouco mais ampla. Acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso ali na frente quando eu falar sobre a minha trajetória profissional, mas essa possibilidade de ter uma formação mais generalista, no fim das contas, também possibilita a gente atuar em diferentes campos e permite a gente ter uma atuação profissional que seja menos homogênea ou que seja menos maçante. Assim, eu, como consultor, hoje atuo em uma série de projetos, eu atuo basicamente em projetos de infraestrutura urbana, então desde projetos de PPP até projetos de concessão, mas eu consigo atuar em diferentes áreas também dentro desses projetos. Então, às vezes eu estou atuando dentro de trabalhos em que vão falar sobre rearranjo institucional. Eu estou trabalhando num projeto desse hoje em Blumenau, então a gente está falando sobre rearranjo da estrutura administrativa, mas eu também, às vezes, estou falando sobre modelagem econômica, que o caso aqui até fui convidado para falar sobre PPP. Eu participei da modelagem econômica da PPP aqui de iluminação pública de São Paulo. Então, acho que são 2 temas que são totalmente diferentes, sabe? E que a nossa formação possibilita isso. Também por esse período, por essa formação longa minha, acho que eu não consigo diferenciar muito quais eram as expectativas do começo e do final meu para o curso.
porque eu já entrei aqui trabalhando e já entrei aqui já mais direcionado para o que eu queria. Então, para mim o curso sempre foi mais ou menos linear, né? Exceto essa escolha das disciplinas que talvez eu tenha pesado um pouco mal, a minha expectativa com o curso sempre foi linear. Ainda falando sobre a minha formação acadêmica, eu acabei aqui concluir o curso e já entrei também na pós-graduação em gestão e planejamento do território, que acho que é uma continuidade muito coerente com as escolhas que eu fiz. Então, me formei em planejamento urbano, estudei políticas públicas e fui fazer uma pós na sequência em gestão e planejamento do território. E foi bem legal, porque lá eu encontrei um monte de gente daqui, de novo, né? Então, assim, por exemplo, o Aloysio, que falou agora aqui antes, ele era uma turma antes da minha lá na pós-graduação. Então, trabalhar a gestão do território é algo que pode parecer mais simples para mim, que me formei como planejador urbano antes de GPP, mas é algo que também é um campo de atuação super válido para quem faz só a disciplina o curso de GPP, né? Nem sei exatamente os números, mas tinha bem umas 8 ou 10 pessoas acabaram entrando no curso lá de Gestão e Planejamento do Território da UFABC. Lá na UFABC hoje também tem um curso de Políticas Públicas e também tem muita interface entre esses campos. Na minha pós-graduação, fui ter aulas de federalismo, que é muito próxima das aulas de federalismo que a gente tem aqui, que é junto com o pessoal de políticas públicas. Então, são campos que são muito imbricados, né? E acho que esse é um interesse da nossa área. Então, a gente se forma generalista, sim, e depois consegue ir transitando para especializações, mas também acho que essa vantagem a gente tem que tentar manter. Mesmo que a gente se especialize, acho que é sempre bom a gente mostrar que essa área de atuação nossa é uma área que consegue abranger um grande campo. Não à toa tem listado aqui, são 20 áreas de atuação, né? Mostra o quão abrangente a gente consegue ser. E vender isso como um diferencial acho que é muito importante. Acho que a princípio era isso que eu tinha para falar aqui sobre. Vamos lá, experiência profissional. Eu fiz o curso exatamente em 4 anos, porque eu queria me formar desesperadamente. Minha primeira graduação. Eu fui entre os 8 que se formaram na primeira turma? Exato. Foi 8. Estou lá entre os 8. Porque eu queria me formar desesperadamente. Eu queria sair para que é muito longe. Aí eu me formei. Eu me formei na turma de 2008. Entre 2009 e 2013, eu passei por algumas empresas de tecnologia, trabalhando principalmente com projetos de TI e telecom, e na área de projetos mesmo. Eu trabalhei alguns anos como gerente de projetos, na implantação, aí com todo o ciclo de vida de projeto, desde o momento da venda até o pós-implantação, relacionamento com o cliente, com foco totalmente de corporativo. Absolutamente nada a ver com o setor público. Eu acho que nossa formação, eu acho que como ela, além de técnica, administração, TI, com o VAS, que dá um show sempre, e essa questão do cidadão, você olhar sociologia, ciência política, ter trabalhado com assistência social, ter lidado com pessoas em situações de vulnerabilidade social, isso te faz um profissional diferente. Você ter uma formação muito mais, não só técnica, mas também olhar o ser humano, olhar o cidadão, o comprometimento na teoria, né, do Estado como um direito, como um dever, isso faz um profissional diferente no setor privado. Eu fui olhando não o cliente, mas o cidadão, e fui sendo moldada pelo setor privado, pelo mundo corporativo, a olhar o cliente. Eu olho uma pessoa, alguém que veio do setor privado olha um cifrão. Eu acho que essa é a principal diferença de um aluno que sai da USP, sai de um curso de GPP e vai atuar no mercado. E
E isso faz muita diferença, porque a chance de você ter um relacionamento melhor com o seu cliente é muito mais fácil do que alguém que, tô aqui só para poder bater minha meta. E setor privado é meta. Tem que trazer dinheiro. Então, vamos lá. Aí, depois desses 4 anos, passei por TI, Telecom, passei por algumas empresas multinacionais, Avaia Brasil, com PABX, trabalhei no Santander, também na parte de infraestrutura, e fui trabalhar Aí eu fui para a Telefônica Vivo, em 2013, pós-fusão Vivo, então a empresa ainda estava naquele processo de reestruturação, e ainda as negociações com a Anatel. E aí eu fui para a área da fixa, pela minha experiência em projetos, atuar na parte de planejamento de operações de campo. E depois de uns 6 meses eu fui trabalhar na parte só a parte de avaliação de fornecedores, com desenvolvimento de metas e avaliação de modo geral. E aí, como a gente cuidava da parte financeira, a gente recebia todos os pedidos que vinham da empresa como um todo, ou do regulatório, ou área de qualidade, com os pedidos de prefeituras ou direto da Anatel. Essa parte de pedidos, de modo geral, ela acontece, preciso de um orelhão, a escola não precisa, tá faltando luz, tá faltando internet. Esses pedidos, eles acontecem no dia a dia e seguem no processo normal. O da Anatel, existe uma VP exclusiva para tratar temas regulatórios na Telefônica Vivo, que cuida tanto da parte da fixa quanto da móvel. Eu vou falar da minha experiência como fixa. Linha fixa, Speed, que é banda larga, até 25 mega, que é o ADSL e VDSL, que era a parte que eu cuidava, e a parte de TV de DTH, que é a antena, que eram os 3 segmentos que eu olhava. Em 2000, e aí essa parte da VP. Dentro da VP de regulatório, existem 3 segmentos lá dentro. Tem a parte jurídico-regulatório, que eles fazem todas as defesas de contestações, que precisa entrar na questão jurídica, e são 100% advogados. E aí tem a parte de fiscalização, que é para garantir que todos os indicadores regulatórios eles estão sendo cumpridos, e aí garantir que essas informações elas são repassadas no tempo e prazo regulamentar, porque a gente não pode atrasar as respostas de ofícios. E tem uma outra parte que é a área de qualidade, dentro da VP de regulatório, que faz a interação com todas as áreas e com as ações para reverter os resultados e garantir que a gente atinja a meta da Anatel. No total, o volume de indicadores da Anatel é bem grande. Então, eu olhava 8 indicadores, mas assim, cada segmento dentro da Telefônica olha o seu. Então, a área de atendimento tem os seus indicadores, a área de rede externa tem os seus indicadores, a área de planta interna tem os seus indicadores e a área de campo fixa tem os seus indicadores. Qual é a maior diferença entre os indicadores da Anatel e os indicadores que a gente trata no dia a dia? Os indicadores da Anatel são indicadores de composição. Qual é a diferença, né? Então, a Anatel, quando a gente fala, por exemplo, do RAI, que é um indicador de volume de atendimentos sobre a planta, a gente está falando assim, a Anatel ela enxerga total de solicitações. Então, quantidade de atendimentos que entraram no atendimento, no 0315, a quantidade de massivas de ocorrência que ocorreram lá na rede externa, a quantidade de massivas de paralisação na planta interna, mais a quantidade de reparos abertos para campo atender. Só que cada área, ela olha o seu indicador individualmente. Então, essa é a maior dificuldade de trabalhar com a Anatel. Porque cada área olha o seu e a Anatel olha todo mundo. E aí, na hora de fazer a junção dos indicadores, eles não batem. Mas essa é uma dificuldade interna que a gente tinha, né? Porque eu já saí de lá. E aí, eles ainda têm. Eles ainda têm. Aí, o que aconteceu? Em 2014, a Telefônica Vivo, e aí todas as operadoras, elas receberam um convite para ir a Brasília
para conversar o porquê que ninguém atinge as metas de qualidade. E aí foi proposto um termo de ajuste de conduta, qual era a proposta da Anatel? Olha, vocês estão me devendo X milhões de multas regulatórias, que a gente chama isso de PADO. E aí, olha, tem um X de tanto em PADOs. Então, ao invés de você pagar o PADO, vocês pegam esse dinheiro da multa e aplica na rede para poder melhorar a qualidade de serviço. Porque a nossa justificativa, principalmente da Vivo, era a questão da saturação da rede, da depreciação, da degradação da rede de cobre, principalmente no interior. Aqui em São Paulo até que é bem estruturado. Mas no interior, as centrais elas são bem antigas, com algumas centrais que até fornecedores que nem existem mais, aí não tem sobressalente, aí o cliente fica um mês sem serviço. Mas, beleza. Aí a gente começou a fazer as negociações com a Anatel. Então, o termo de ajuste de conduta ele foi proposto para todas as empresas, só que ninguém assinou. E a gente fica enrolando a Anatel. A gente começou a negociação com a Anatel em 2014, eu saí da Vivo em junho desse ano e não fechou o TAC. E aí o dinheiro enquanto isso, o que a Anatel fez? A Anatel ela propôs um plano de qualidade trimestral. O que era? Assim, olha, durante as negociações do TAC, do termo de ajuste de conduta, a gente fez a proposta aqui. Por exemplo, o RAI, que era a nossa quantidade de volume de serviços pela planta, a meta é 2%. Então, da planta que eu tenho hoje de clientes, apenas 2% podem abrir reclamação. E aí, só que o da Vivo, por exemplo, é um valor 4 vezes maior. E aí, existiam as justificativas, porque a gente não atingia, e aí as negociações. E aí vai uma pessoa responsável por cada área, um atendimento, uma de rede, uma de planta interna, uma de rede externa, e junto com o pessoal do jurídico regulatório, mais fiscalização, vai para Brasília para fazer as negociações. E aí sempre volta, aí vai, volta, e não fechou, e não vai fechar, porque a orientação que a gente recebia do jurídico regulatório é não assina. Basicamente é isso. Em paralelo, para garantir que não parasse só na assinatura do TAC, a Anatel propôs o plano de qualidade, que era basicamente cobrar a meta que a gente tinha se proposto a chegar, só que sem assinar o TAC. E quem respondia o plano de qualidade era eu, na parte da fixa para os três segmentos que eu olhava. Então, vou atingir o RAI, o 2 eu não atinjo, não vou atingir. E a gente chegou para a Anatel e falou assim, esse indicador aí não diz nada, nossa proposta é que ele deixe de existir. A proposta Vivo foi essa. A questão de prazo de reparo, a proposta da Anatel é em até 24 horas, 98% no prazo de 24 horas, e os outros 2% você precisa atingir em, no máximo, 72 horas, 3 dias. 96 horas, desculpa, são 3 dias. Então, beleza, no 24, só que a Vivo, ela faz em torno de 65% em 24 horas. E aí entram as justificativas, e no plano trimestral, a gente pegava esses indicadores e a proposta que a gente tinha feito de quando que a gente ia entregar esses números, e aí o plano de ação. Isso, olha, para atingir o plano 24 horas, eu vou investir o dinheiro do PADO, eu vou investir na parte de manutenção da rede, eu vou colocar centrais mais modernas. E a gente tinha várias ações. E a gente passava para a Anatel no plano trimestral todas as ações e a evolução desses planos. Aí, novamente, a gente fazia a estruturação e enviava em forma de ofício e também apresentava isso trimestral para a Anatel. A Anatel não gostava, porque a gente não evoluía, mas não evoluía no ritmo que ela esperava. O TAC, a proposta do TAC eram 4 anos, iniciando em 2014, finalizando em 2018. E tinham essas reuniões a cada 3 meses. Aí, qual era a proposta do TAC? A proposta era ter um compromisso de atingir, de melhorar a qualidade de serviço, de deixar de pagar uma multa e usar esses recursos para garantir a qualidade de serviço, a melhor prestação de serviço para o cliente. E
E no final, se a gente não atingisse a meta dos 98% no RAI, no ARI, no RAI 2% e os outros indicadores regulatórios, aí a multa ia simplesmente dobrar. Então, no final dos 4 anos, a Telefônica Viva era obrigada a pagar 100% da multa depois desses 4 anos se ela não atingisse. É o que está acontecendo hoje com a Oi. A Oi deve 65 milhões. O da Viva não sei exatamente, porque envolve imóvel também, e essa parte de número a gente não... Eu, como área técnica, eu não sabia. Eu, como área técnica, dava todo o suporte técnico para que os advogados eles fizessem todas as reestruturações, as análises jurídicas, para poder dar o parecer para a Anatel. Quando eu saí, o ano passado, a gente recebeu um novo pedido, quer dizer, um novo compromisso de TAC da Anatel, mas não do ponto de vista lá dos indicadores regulatórios, mas da quantidade de reclamação no site da Anatel. Quando você liga na Vivo ou em qualquer outra operadora, e você não tem a sua solicitação atendida e recorre à Anatel via 1331, ou o site, ou o aplicativo, essa solicitação é como se fosse mais um reparo para a gente lá na Vivo, né? E aí, normalmente essas reclamações, elas aumentaram, elas triplicaram em um ano. Em 12 meses, elas triplicaram. Aí, a Anatel, ela chamou todas as operadoras e falou assim, olha, tá demais, né? Então, foi lá e propôs outro TAC. Então, tem 2 TACs rodando aqui no Brasil, que a Anatel está forçando realmente as empresas a olharem muito mais a qualidade e aí com visitas constantes de fiscalização. Eu participei de 2 fiscalizações. Então, tem uma Anatel que fica lá na Vergueiro, então ela vai lá de surpresa e você não pode falar não. Então, assim, o fiscal ele chega e fala, eu quero ver esse indicador X, eu quero ver este plano Y. E ela não precisa avisar que ela vai. Ela está na concessão que a Anatel ela pode chegar a qualquer momento, data, horário, para ver qualquer tipo de serviço e você precisa atender. Normalmente ela avisa, ela alinha com o pessoal de fiscalização e aí vai uma equipe técnica para poder ir num DG, para ir fazer esse acompanhamento. Mas normalmente eles são muito duros, o nível de cobrança ela é muito pesada. Eu fiquei 1 ano cuidando só de Anatel. Eu respondia ofícios toda semana. E aí, assim, o fato de ter feito GPP, no meu caso, fazia muita diferença. Porque o meu argumento, ele tinha um argumento de gestor público, mais técnico. Então, eu usava conceitos de concessão, de regulação, do processo de privatização do serviço. Então, inclusive, normalmente, o meu parecer como área técnica, normalmente os advogados, eles não mexiam em uma vírgula do que eu tratava. Eles, no máximo, colocavam um juridiquês. Eles tiravam meus termos técnicos e colocava num padrão mais juridiquês, ou então eles tiravam questões que, do ponto de vista estratégico, como empresa, Vivo, não era aderente ou não era importante ou naquele momento expor para a Anatel. O que eu acho que é importante dizer para vocês que, quando a gente fala de concessão, a única empresa no estado de São Paulo que tem concessão para linha fixa é a Telefônica Vivo. As outras empresas, elas têm autorização. Então, nós temos 2 tipos de concessão aqui que a Anatel fez aqui no Brasil. Quando você tem a concessão, você é obrigado a atender o cliente. Você não pode dizer, não vou te vender. Mesmo que você é uma empresa privada que visa o lucro, você tem uma concessão, você é obrigado a atender. Tanto que na estrutura da Vivo, a gente tinham 2 conceitos, o ATB e o FATB. O ATB é a área de telefonia básica. Você tem um cabo de cobre a, no máximo, 500 metros da sua residência. Se esse cabo de cobre está acima de 500 metros, você está numa área de FATB, fora de área telefônica. A
a Vivo ela é obrigada a te atender, mas você tem que dar a contrapartida. Para chegar na sua casa, na sua chácara, na sua fazenda, ou se é acima de 500 metros, eu te dou uma contrapartida de R$ 4.000, e se o cliente ele está disposto a ter aquele serviço para poder puxar o cabo até a casa dele, ele entra com o restante dos recursos necessários. Isso está previsto, e só que isso gera bastante reclamação também, porque, de modo geral, a população, como ela não conhece, os cidadãos eles não conhecem essas regras, eles normalmente entram na Anatel, ou entram no Procon, ou entram até em juizados de pequenas causas, contestando um serviço que a Vivo ela não é obrigada a atender. Ela é obrigada até um determinado ponto, e depois tem que entrar com uma contrapartida. As outras empresas, a NET ela é um espelhinho da Telefônica, mas GVT, que não existe mais, mas elas são empresas de autorização. Empresas de concessão e de autorização, o processo de avaliação e controle da Anatel ele é diferente. A concessão ela é muito mais rígida. Então, existem fiscalizações com muita regularidade, você tem ofícios, você tem audiências públicas, que precisa ir com muita regularidade. Quem está em regime de autorização não é tão rígido assim. Quando a gente fala, por exemplo, a Vivo é uma concessionária, mas ela também é uma autorizatária. Ela só tem concessão, é só linha fixa. A parte de banda larga, seja de 10, 25 ou a fibra acima de 25 mega, TV de cabo, TV de DTH, móvel, elas são autorização. Então, quando a gente vai fazer a apresentação para a Anatel, vão todos os serviços, fixo, móvel, concessão e autorização. Mas, normalmente, as multas, os PADos, as cobranças são muito mais pesadas na concessão que a linha fixa. Eu acho que o último ponto que eu queria só para fechar é a questão da concessão da Vivo, ela termina para a linha fixa em 2025. E nesse momento, nessa negociação do TAC, é questionado diariamente, constantemente, internamente, se é necessário ou não, se eles vão continuar ou não com a concessão, se vale a pena romper essa concessão antes de 2025. Existe uma questão política interna com a Anatel que vocês provavelmente podem ter uma surpresa em pouquíssimo tempo, como, por exemplo, a Vivo entregando a rede de São Paulo. E aí, hoje, quando a Vivo a Telefônica recebeu a rede em 98, 99, quando fez a privatização, o governo tinha investido pesadamente na extensão da rede. Então, ela estava linda, ela estava perfeita, só para ser distribuída à população. E naquele momento foi vendido. Então, quando o grupo Telefônica espanhol pegou, eles pegaram com o queijo e a faca na mão, assim. Eles pegaram um negócio lindo, perfeito, lucraram absurdamente nos primeiros anos. Inclusive, eles conseguiram pagar o que eles tinham proposto, tinham feito de lance muito antes do que eles tinham se proposto inicialmente. Eu acho que quando eles deram lance em 98, eles tinham 5 anos para poder pagar o que eles tinham se proposto ao governo do Brasil. Eles conseguiram pagar isso em 2 anos. Em 2000, eles já tinham feito toda a expansão, todas as instalações, e conseguiram pagar o que eles tinham se proposto ao governo em 2 anos. Então, o lucro da Telefônica nos primeiros anos foi absurdo. E essa história agora de devolver a concessão, de devolver a rede, hoje a rede está horrível, ela está um lixo, totalmente degradada. Então, o governo ele vai receber uma rede muito, muito ruim. E aí a Anatel, por mais pesada que ela seja nas fiscalizações, ela só fala, mas não faz nada. Então, assim, a gente perde um tempo absurdo fazendo análises, diagnósticos, respondendo ofícios, viagens constantes a Brasília para poder responder questionamentos, mas efetivamente não acontece nada. Assim, você tem os PADos que são cobrados,
é reservado a parte dos lucros da Telefônica para pagamentos de multa, mas assim, a única ação que eu vi dentro da Telefônica que efetivamente parou, que a Anatel teve que intervir, foi em 2009 com o Speed, que eles venderam e o Speed não funcionava e venderam acima da capacidade que eles tinham. Aí fizeram uma intervenção, ficou um ano parado, a empresa se reestruturou, conseguiu vender, mas assim, efetivamente a ação da Anatel é mais no blá 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 e não acontece muita coisa. Depois com a fusão da GVT, a fusão com a GVT foi tensa, porque a gente começou a fazer a junção dos indicadores regulatórios que eu também participei. Quando eu falo que a autorização ela é mais flexível e a parte de cobrança ela é menor, quando a gente pegou os indicadores da GVT, eles estavam completamente fora das regras regulatórias. Totalmente. E aí, assim, a Anatel veio em cima, querendo a junção dos números, e aí a gente passando, nossa, estamos reestruturando, estamos nos juntando, estamos alinhando os conceitos, mas assim, basicamente é tudo que entra sobre a planta. Só que a GVT, por exemplo, ela fazia vários expurgos nos indicadores, e a Vivo não. E é proibido qualquer tipo de expurgo no indicador. É totalmente proibido, e esse é um dos PADOs mais agressivos e mais pesados que a empresa pode receber. Existem vários tipos de PADOs, desde o mais simples até a perca da concessão. E a Anatel ela não pode dar um PADO sem dar uma orientação antes. Então, ela precisa pontuar, ela precisa acompanhar que a empresa ela entendeu que ela estava errada, que ela não fez isso não foi de propósito que ela fez, ela tem um tempo para se adaptar e entregar um número correto ou dar a ação correta. Quando eu saí de lá, os indicadores já estavam alinhados, já estavam estruturados, mas assim, o que mostra o quanto que a Vivo era muito... A gente recebia uma fiscalização e uma cobrança muito mais pesada, e empresas de autorização, que era o caso a GVT, que foi a única que eu tive acesso, era muito mais flexível. Hoje eu estou na Sky, eu saí em junho da Vivo, eu tratava a questão de qualidade de um modo geral, tanto operação quanto regulatório, e hoje eu estou na Vivo olhando parte de processo, melhoria de processo, mas com foco total em automação de processos. A gente trabalha com implantação de aplicativos, eu estou totalmente focada também na operação de campo, mas a parte de automação, quando eu entrei na Sky, eles trabalhavam 100% com papel. Hoje a gente está com um aplicativo que todos os serviços são feitos pelo aplicativo, e também estou com a parte de automação via bots e robôs, inteligência artificial, algoritmos para poder fazer toda a automação dos processos de campo, vendas e também aí com foco em melhorar a qualidade de serviços na Sky. Aí de Anatel, concessão, regulatório, é isso. Beleza? Bom, deixa eu falar então um pouquinho da minha trajetória. Acho que como eu já falei um pouco dela ali quando estava falando do meu processo de formação também. Eu trabalhei ao todo, até hoje, basicamente em 4 empresas, ou 4 áreas. Eu trabalhei na Prefeitura de Santo André, saí de lá, trabalhei pouco tempo, cerca de 2 meses na Prefeitura de São Paulo, por isso nem considero, e depois entrei para a SP Trans, trabalhei na SP Trans por 1 ano, saí da SP Trans, fui trabalhar na consultoria e fiquei numa empresa de consultoria durante toda a época que eu fiz o curso de GPP, por 8 anos. E quando eu me formei aqui, eu resolvi mudar minha vida inteira. Eu casei e abri uma empresa. E entrei para o mestrado. Tudo no mesmo ano. Então, desde lá, eu trabalho numa empresa que é a minha empresa própria, com consultoria. Ao longo de todo esse trajeto, eu fui, desde o estágio na SP Trans até a minha empresa hoje, eu sempre trabalhei com setores regulados ou setores concessionados, né, de alguma forma. SP Trans, na época,
tinha acabado de implementar, tinha mais ou menos 4 anos, tinha implementado o bilhete único, estava numa discussão muito recente ainda sobre indicadores, sobre como que ia ser tratado esses dados da bilhetagem, coisas que a gente não sabe até hoje, como usar a tecnologia para melhorar essa gestão dos dados, dos indicadores. E aí eu acho que tem um problema meio falho para transporte público no Brasil, que a gente nunca migrou de fato para um modelo regulatório. Então a SP Trans era a CMTC, vira a SP Trans e ela nunca consegue se desvencilhar da operadora CMTC. Ela passa a ser a operadora CMTC regulando um mercado privado, né? Tanto que na época em que eu estava lá até tiveram problemas de ordem jurídica, em que a SP Trans foi obrigada a recontratar os cobradores da CMTC. Então, imagina, é uma empresa que não opera mais, recontratando cobradores, e aí esses cobradores estavam sendo treinados para ser fiscais dos contratos de concessão e permissão do município. Então, sempre uma maluquice. Quando eu saí de lá e fui para a consultoria, eu tive a oportunidade de atuar para além do setor de transporte público e passei a atuar também no setor de transporte rodoviário, com concessões de rodovias. Aí eu consegui trabalhar dos dois lados da mesa. Trabalhei para o BNDES e para a NTT em estruturação de concessão. Então, eu trabalhei na estruturação da concessão da rodovia BR-040, em Minas Gerais. Não sei se vocês já passaram por lá. Trabalhei também para a NTT numa agenda que eles estavam muito em discussão, que era a revisão dos marcos regulatórios. Então, um pouco disso que a Erika estava contando, dos indicadores e tal. Eu trabalhei na consultoria num projeto para fazer a consolidação dos marcos regulatórios da NTT, definir ou melhorar essa gestão para as empresas que são reguladas, porque hoje as agências, a NTT faz isso, mas aposto que a Anatel também faz. Eu trabalho hoje também com iluminação pública, eu sei que a ANEEL também faz. Ela fica editando resoluções e não tem uma clareza para o regulado de quais são todas as resoluções em que ele precisa seguir, quais são as resoluções que estão superadas, quais são as resoluções que estão vigentes. Isso, se um leigo quiser pegar e quiser ver esses indicadores, por exemplo, que a Erika estava falando, ele não consegue. Não é que ele não acha ou... Está tudo lá, é tudo público, mas é tão confuso que ele não consegue achar. Então, eu tive uma oportunidade bem bacana na época de trabalhar nesse processo de consolidação do marco regulatório das concessões da NTT. À época, o que a gente trabalhou mais profundamente foram as concessões de rodovia e de ferrovia, mas a gente também viu o transporte público. Não sei se vocês sabem um pouco de como funciona o transporte público. Transporte municipal do município, né? O local é do município. Transporte entre cidades, o intermunicipal é do governo do estado. Se essas cidades forem de dois estados diferentes, essa responsabilidade é da União. Então, todo rodoviário entre estados é de responsabilidade da União. Então, ela regulava isso. Então, o transporte rodoviário de passageiros e o transporte ferroviário de passageiros interestadual também é de responsabilidade da NTT. Então, a gente, na época, abarcou todos esses temas ao longo desse projeto. Mas, além disso, era muito constante a gente fazer projetos para revisar contratos ou revisar trechos de concessões rodoviárias, principalmente. Ferroviária eu trabalhei muito pouco, mas rodoviária foi um campo maior de atuação junto ao privado. Saí da consultoria e abri minha própria consultoria, e hoje a gente trabalha com esses 3 grandes temas ainda. Então, um grande eixo de transporte, em que a gente trabalha concessões de transporte público, e um outro eixo ainda dentro da área de transporte de concessões rodoviárias. Esses são hoje os nossos principais clientes.
E, além desses dois, a gente vem trabalhando com infraestrutura urbana. O nosso foco principal é trabalhar com smart cities. E aí, hoje, o que tem caracterizado, ou que tem parado mais de pé para se aproximar de uma smart city ou para a implantação de uma smart city são os projetos de iluminação pública. E por que os projetos de iluminação pública têm essa característica? Os projetos de iluminação pública hoje, quase todos são financiados por uma contribuição, e essa contribuição, o caráter de ser uma contribuição é que o dinheiro arrecadado por ela só pode ir para aquela finalidade, né? Então, uma contribuição de iluminação pública faz com que a gente tenha hoje uma reserva dentro dos municípios que tenham que ser investidos em iluminação pública. Não foi uma transição fácil, essa da iluminação pública. A iluminação pública, por resolução da ANEEL, vou falar um número aqui, mas preciso conferir depois, mas acho que desde 2012, passou das empresas que eram a distribuidora, passou para a responsabilidade dos municípios, e os municípios já tinham essa taxa da COSIP-CIP, que é essa contribuição, em que eles tinham que aplicar esse dinheiro na própria iluminação, na própria infraestrutura de iluminação. E aí, um monte de gente começou a olhar para isso e falar, não, bom, a gente tem o dinheiro, a gente tem o serviço e a gente tem os municípios que não têm estrutura para oferecer esse tipo de serviço, não estavam preparados. Esse daqui é o prato cheio para que se estabeleçam PPPs. Então, se a gente pegar hoje um levantamento de PPPs no Brasil, falo isso com muita tranquilidade, um dos maiores números de PPPs hoje já instalados no Brasil é de iluminação pública, porque reuniu ali uma janela de oportunidade que em outras áreas a gente não tinha. Então, a gente fala de PPP na saúde, mas é muito difícil, porque o Estado já está lá, já atua, às vezes a gente não tem o recurso necessário. A gente fala de PPPs em outras áreas, a gente fala de PPP no transporte, principalmente em rodovia e ferrovia, se fala muito sobre isso, mas a gente não consegue com tanta facilidade quanto os projetos de iluminação pública, principalmente por conta disso. Uma das características dos projetos de iluminação pública, e aí é por isso que chamou a nossa atenção quando a gente foi atuar com Smart Cities, é que hoje a gente tem um jeito muito difícil de medir esse gasto de energia. Então, por exemplo, São Paulo, hoje, ele paga para a distribuidora de energia um custo de energia estimado. Então, você pega a quantidade de lâmpadas que tem na cidade, multiplica pela quantidade de horas em que ela trabalha e paga isso. Você não sabe quem está funcionando, quem não está funcionando, quais são os problemas. Você não tem relógio, porque apesar de ter um cabeamento próprio, ele está ali e era a distribuidora que fazia, então ela nunca teve muito controle, porque era marginal para ela. Então, surgiu a necessidade de ter um maior controle sobre isso. E aí, o que eles chamam de telegestão era a saída para fazer esse controle. Então, todas as luminárias fazerem um controle de consumo. Isso exige que tenha uma rede Wi-Fi na cidade inteira, e aí você pode pendurar qualquer coisa que tenha IoT nessa rede que já está instalada, porque é uma rede com ampla cobertura na cidade. Então, a iluminação pública também, apesar de ter um primeiro momento que é esse temos todas as oportunidades para criar uma PPP, ela também atraiu muita atenção por ser uma área em que facilmente pode se discutir smart cities e pode se pendurar um monte de coisa nela. Então, esse foi um outro momento em que as empresas privadas passaram a olhar para isso e falar assim, não, bom, aqui tem muito negócio para ser feito. Então, essa é um primeiro campo que eu acho que eu queria falar um pouco de que daria para atuar, que um formando de GPP poderia atuar, que é essa parte de iluminação. A outra é a parte de concessão rodoviária. Concessão rodoviária é hoje, no Brasil, um mercado muito consolidado, né? As primeiras concessões rodoviárias são mais ou menos da mesma época das concessões feitas. Vocês devem ter estudado isso, reforma do Estado, uma série de coisas passaram para a iniciativa privada, passou a telefonia, também passaram as primeiras concessões, Nova Dutra, CRT no Rio de Janeiro e Concepa no Rio Grande do Sul, são as três primeiras. A Ponte também é mais ou menos da mesma época, mas com um contrato menor. 98, 99. E
Agora, a gente também vai passar pelo primeiro ciclo de renovação dos contratos. A ponte Rio-Niterói acabou de ser reconcessionada, até o grupo que estava lá não ganhou, que era o grupo CCR. Agora devem se concluir outros 3 contratos, dois contratos que são do Grupo Triunfo, e mais um contrato que é da CCR, que é o contrato da Nova Dutra. Então, a Rio Teresópolis, a Nova Dutra e o contrato da Concepa Freeway no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês conhecem essas rodovias. Mas ele é um mercado maduro, né? O fato da gente já ter tido uma rodada de concessão, depois dessa rodada de concessão, dessas primeiras concessionárias, a gente concessionou muita coisa, foram muitos lotes. Depois desse primeiro lote inicial, houve mais um lote de concessão pequeno, na segunda fase, mais uma rodovia, foi a Via Bahia. Depois disso teve um lote maior, mais 7 rodovias. Depois teve mais um lote de 11 rodovias. Aí depois no governo Dilma teve mais um lote de mais, acho que 13 rodovias. Então é um mercado que se consolidou e um mercado com muito potencial. Potencial para atuar em várias áreas. Então, primeiro é essa parte que a Érica estava falando, como o que ela fez, eu também fiz isso. Trabalhei com termos de ajustamento de conduta para concessionárias que tinham algum tipo de problema. Concessionária de rodovia, normalmente os problemas delas é não execução de obra. Então, muitas concessionárias, na mesma época em que saíram os TACs para o setor de tele, saíram também os TACs para o setor de rodovias, por conta existia um grande atraso nas obras. Eles falaram, bom, o atraso, para vocês saberem só, um atraso numa obra hoje de uma concessão impacta no preço da tarifa de pedágio daquela rodovia. Muitas obras se atrasaram e não foi repassado esse impacto para a tarifa de pedágio. Então, eles pegaram e falaram assim, tá bom, a gente não fez a modicidade tarifária, a gente mantém a sua tarifa no nível que está hoje, mas a gente vai reinvestir esse dinheiro, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu na Telecom, a gente precisa que você reinvista esse dinheiro aqui nas rodovias. Então, a gente tem essa lista de obras aqui, vê o que a gente consegue encaixar. Mais diferente da Telecom, o setor de rodovia assinou os TACs. Então, os TACs estão de pé hoje, muita coisa começou a acontecer, outras não. A gente tem uma série de problemas ainda jurídico-regulatórios, que acho que não, hoje seria curto para a gente discutir isso, mas principalmente na área de implantação de infraestruturas, o embate com o setor ambiental é muito grande. E isso é algo que hoje a gente ainda tem no Brasil uma certa nuvem, ninguém critica muito abertamente, porque você falar contra o setor ambiental sempre pega muito mal, mas tem um problema de regulação nesse setor ambiental que os prazos muitas vezes são muito indefinidos. Então, é muito difícil você trabalhar, por exemplo, com a concessão de uma rodovia em que você precisa fazer uma obra e você dá entrada num processo e esse processo não tem muita clareza de qual o tempo que vai demorar. E o seu contrato de regulação tem prazo, tem multa, e se você não tem essa clareza, fica muito fácil você empurrar depois para o poder público a culpa por não executar isso. Então, eu acho que esse é um risco do Estado, que o Estado deveria olhar um pouco melhor para ele, que ele não dimensiona e que ali na frente ele sofre grandes revés por conta de não dimensionar todos os riscos. Outra coisa que a gente atuou bastante na época do impeachment da Dilma, ela assinou uma série de medidas desesperadas para que pudesse tentar se manter no governo. Uma delas foi a Lei dos Caminhoneiros, em que ela deixou que os caminhoneiros com eixos suspensos não cobrassem mais... hoje a gente cobra o pedágio por eixo que passa na praça de pedágio, né? Então, a Dilma assinou uma lei que caminhoneiro que passasse com eixo suspenso não precisava mais pagar por aquele eixo que não estaria rodando naquele momento. Isso implicou em revisar todos os contratos de concessão, porque todos os contratos estavam baseados em uma cobrança de tarifa e, a partir de um certo momento, aquela cobrança foi alterada pelo Estado, então isso é um risco estatal, né? E os concessionários têm direito a reequilíbrio. Então, a gente atuou bastante tempo também fazendo reequilíbrios de contrato com esse viés de uma lei pública
em um momento que eu considero que era um momento de desespero, que não mediu todos os impactos que poderia ter. Na época até se falava que isso era para reduzir os custos dos fretes, o que é uma falácia, né? Em pouco tempo, em questão de 1 ano, a gente teve que revisar todos os contratos e todo mundo teve que pagar por aquele receita a menos que as concessionárias tiveram naquele momento. Então, acho que esse é um outro grande mercado que a gente tem no Brasil. Isso aconteceu no setor de rodovia, é um exemplo, mas acontece à torta direita. Vira e mexe. A gente elege alguém que olha e fala assim, não, essa regra não é boa, eu vou mudar, e não mede muito bem qual o impacto daquela mudança que ele está fazendo. E nesse novo estado que a gente tem, em que boa parte das coisas são concessionadas, mudar uma regra, muitas vezes, implica em reequilibrar os contratos dos privados. Então, essa é uma outra área que eu acho que a gente consegue atuar muito bem. As formações que a gente tem aqui, de economia e de direito, ajudam bastante a gente a atuar nesse campo. Eu precisava falar um pouco também sobre o que eu acho que faltou aqui em GPP e que a nossa atuação profissional às vezes pede. Eu acho, essa é uma crítica que eu já fiz para alguns professores, não sei se eu falei com você já sobre isso, Coelho, mas eu acho que nosso campo tem um viés para a política social e para a ONG, o nosso curso tem um viés para a política social e para a ONG, que às vezes limita a gente ter outras discussões. Então, acho que discussões sobre infraestrutura aqui dentro ainda são fracas. São poucas e, quando acontecem, acho que não alcançam o potencial que o mercado tem, ou que a gente está discutindo hoje no mercado. Eu vejo isso como uma pena, porque a gente poderia estar atuando nesse campo mais fortemente. E aí até o que eu falei um pouco no primeiro bloco, ali fui encontrar um monte de gente que saiu daqui depois estudando estudando, por exemplo, na UFABC, em gestão e planejamento do território, um monte de gente estava estudando infraestrutura, né? Ou então, como fazer gestão de cidades, que necessita que a gente tenha essa base mais técnica. A gente precisa de um pouco mais de base técnica. Acho que a Érica deve ter sentido isso também. Se a gente tem uma base ou uma formação muito generalista que permite a gente fazer uma discussão mais ampla, ela às vezes deixa a gente meio vendido, porque a gente vai discutir com o técnico, e o técnico vai tocar em pontos técnicos que a gente não consegue segurar a discussão no mesmo nível. E vai te enrolar. Basicamente então, é isso. Acho que essa é uma das considerações que eu tenho a respeito de o que talvez a gente pudesse melhorar. Acho que na parte de TI, eu acho que é a mesma coisa. TI é algo que é latente, a gente vive uma sociedade de informação que muda constantemente. Essa questão de automação, de automatização, bots, inteligência artificial, é algo que agrega muito no setor privado e eu acho que está patinando no setor público e a gente poderia agregar muito, muito, ter gestores públicos que conheçam mais de tecnologia. Não digo conhecer conceitos de servidor, se é um WebSphere, se é uma API, RESTful, não é uma questão técnica, mas você sabia que existe. Você sabe o que é um bot, o que é uma inteligência artificial, um agente virtual, assim. Então, essa é a minha realidade de hoje. E eu acredito que isso é um grande diferencial para alguém que conheça, no mínimo, os conceitos de transformação digital, que é o que está em voga hoje no mercado. Eu tenho dividido esse semestre, a Manuela Maia me convidou para dividir uma matéria com ela aqui de logística, e a gente tem discutido bastante isso na matéria. Essas novas tecnologias têm impactado diretamente nos processos de contratação. Uhum. Então, por exemplo, não adianta a gente ficar discutindo os indicadores, e aí eu vou até dar um exemplo, que era o exemplo que o Vaz dava muito na aula. Não adianta a gente ter um indicador de orelhão e que vai ficar num contrato ao longo de 20 anos, e hoje a gente está discutindo fibra ótica. Exatamente. Então, se a gente não
tiver uma base melhor para discussão técnica, a gente vai criar contratos que a longo prazo vão gerar problemas e não soluções para o Estado, né? Então, olhar para isso é super importante e super fundamental. Você falou de orelhão, partiu das... A única empresa que é obrigada a ter orelhão é a Vivo, porque ela é concessão. Partiu da Vivo contestar ter orelhão ou não no estado de São Paulo. Porque pela regulamentação, você precisa ter um orelhão a cada 300 metros. A proposta da Vivo era triplicar essa distância a cada 900 metros. E a Anatel recusou. E a gente continua levantado por causa de orelhão. Então, precisa. Agora, eu contei um pouquinho da trajetória que eu tive dos dois lados da mesa. E por que eu comecei falando sobre isso? Porque eu acho que é importante também a gente entender, e acho que essa é outra qualidade, a Érica falou um pouco sobre isso, a gente formado em políticas públicas, quando a gente está do lado do privado, a gente consegue discutir com o poder público tendo a visão do poder público. Então a gente consegue entender um pouco melhor quais são as mazelas deles e o que eles estão necessitando. Uma visão muito mais crítica. E talvez entender um pouco da lógica, o porquê que ele tomou aquela decisão, ou o porquê que aquele contrato está daquele jeito. E isso é muito importante, porque o setor privado ele vai questionar, visando o lucro, e não é um demérito ele visar o lucro, porque ele entrou lá para prestar um serviço, e entre as coisas que ele tem que ter ali é uma remuneração por aquele serviço que ele está prestando. Mas ele tem uma certa limitação para discutir esse interesse público, que é uma limitação que a gente supera facilmente. A gente consegue entender o interesse público, mais que isso, a gente consegue entender algumas vezes o que passou na cabeça do gestor que tomou aquela decisão, porque a gente aqui é treinado a pensar como gestor, né? Então, isso facilita a gente a entender lógicas que às vezes não estão tão claras por técnico do setor privado, né? E acho que essa é uma outra coisa que é muito bom a gente ir para o mercado sabendo que a gente tem esse diferencial também. Porque não o que a Érica estava contando. O jurídico, ele vai sempre escrever um juridiquês que a gente não entende. E que não é feito para a gente entender, que é feito para se manter o advogado lá e reserva de mercado para eles. Mas a gente também consegue ter o nosso mercado garantido quando a gente mostra que, olha, tem o jurídico, que é esse cara que vai escrever o juridiquês, tem o técnico que vai dar aqueles elementos de, olha, na rodovia passam X veículos a cada X tempo e tal, mas tem um meio de campo ali que alguém precisa fazer. Então, como é que você responde para um gestor problemas que você está tendo de gestão, né? Como é que você fala sobre o seu contrato não tá bom, sobre você não conseguir atender o parâmetro de desempenho XYZ porque o parâmetro foi mal dimensionado ou porque as regras que estão colocadas naquele contrato de concessão foram superadas. Isso o advogado vai ter dificuldade para fazer, o técnico mais ainda, mas a gente, como gestor público, tem uma possibilidade que é muito diferente. Então, acho que isso é muito legal a gente sair para o mercado pensando um pouco nisso. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar.